Olá, meu nome é Daniel dos Apóstolos, lembrando que o meu apóstolo é apenas o meu sobrenome. Se alguém hoje em dia falar que é apóstolo de Cristo, que é apóstolo da igreja, é mentiroso. Não existe mais apóstolos nos dias de hoje, tá ok? Eu queria estar falando aqui do Evangelho da Graça, né? Falar sobre a certeza da nossa salvação, que a Bíblia, que é a palavra de Deus, ela não pode entrar em contradição. Ou seja, se a palavra de Deus ela diz que quem crê em Jesus tem a salvação, tem a vida eterna, não pode mais perder, não pode entrar em contradição, não pode entrar em condenação, mas já passou da morte para a vida. Se o próprio Senhor Jesus fala que nunca, jamais vai perder e tem outras passagens que parecem dizer que pode um salvo perder a salvação, então nós temos que ser muito atentos a essas coisas, porque a salvação é pela graça, favor imerecido, mediante a fé. Essa fé qual não veio de nós, é dom de Deus. Eu queria chamar a atenção de vocês para que vocês consigam ficar até o fim do vídeo. Sei que o vídeo vai ficar um pouquinho longo, um pouquinho chato, assim, porque quando as coisas ficam se esticam, fica difícil muitas vezes das pessoas se atentarem para ver. Mas eu acho sim, se uma pessoa se considera servo de Deus, cristão, e não tem certeza da sua salvação, tem alguma coisa errada. E se realmente ela se considera cristão, então fica até o final e tenta ver uma coisa. A palavra de Deus fala que quem crê tem a salvação, sim ou não? Porque a palavra de Deus ela não pode entrar em contradição. Se a palavra de Deus falar que quem crê tem essa vida eterna, não entra em juízo, mas já passou da morte para a vida, se atente a essas coisas. Como assim? Porque a palavra de Deus está toda hora nos dizendo a mesma coisa. Eu digo isso por experiência própria, porque durante anos eu me considerava cristão, mas não era cristão, porque eu cria que eu tinha que fazer algo para me salvar, para salvar a minha alma. Eu trabalhava para o Senhor, e não é impossível a gente pegar e falar ao Senhor no final: Senhor, eu fiz tudo conforme a tua vontade para receber minha salvação na minha alma. Ele vai dizer: eu não pedi para você fazer nada, meu filho já fez tudo, o Senhor Jesus já fez tudo. Você vai argumentar o que com Deus? Não tem como. E certamente a condenação é certa para os que acham que podem fazer alguma coisa. É triste falar isso, mas é a pura verdade. Como o apóstolo Paulo falava, o evangelho anátema, o evangelho maldito ou amaldiçoado. A pessoa é maldita, é amaldiçoada, porque ela está fazendo uma coisa que não tem valor nenhuma para Deus. Toda vez as pessoas pegam passagens que parecem falar sobre perca de salvação, sobre apostasia, e convertem isso para poder prender pessoas ao seu belo caráter, ao seu prazer, nas suas denominações. Entenda que denominações que a gente tem costume de chamar de igreja, essa não é a igreja de Cristo. A igreja de Cristo é perfeita. É Cristo quem cuida, que zela dela. A igreja é o corpo de Cristo, é a noiva dele. Ou seja, todo tempo é o Senhor Jesus, o próprio, que toma conta da sua igreja. Então, a igreja continua crescendo perfeitamente, excelente, sem ter nada de errado. O que nós vemos é a cristandade, a casa grande, a grande meretriz que cresce lado a lado junto com a noiva. Ou seja, a meretriz é o joio que está no meio junto com a noiva. A noiva é o que? O trigo. Então, todo tempo nós temos que entender que
a igreja está crescendo lado a lado com a meretriz, tudo bem? Eu trouxe bastante passagens aqui para a gente poder ler, que dão a certeza da salvação, que dizem, que provam que a salvação é. Eu comecei com Gálatas, onde o apóstolo Paulo ele estava tendo uma guerra, uma contenda muito grande com os Gálatas, né, que estavam lá, os da Galácia, porque eles tinham começado pela fé e estavam terminando pelas obras. Ou seja, eles estavam entrando no evangelho anátema. Hoje em dia, como já estava escrito na palavra de Deus, já estava previsto isso, que viria tempos tenebrosos, onde que já os de dentro perverteriam o evangelho. Ou seja, é o que tem acontecido. Antigamente, a gente vê lá que hoje em dia a gente pode dizer que quase todos nós vemos, eles pregam uma salvação condicional. Ou seja, você tem que fazer alguma coisa para se salvar. Se você tiver que fazer alguma coisa além de crer em Cristo Jesus como seu Salvador, é um evangelho anátema. Eu vou começar aqui, Gálatas 1, versículo 6 em diante. Estou admirado que tão depressa estejais desertando daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós mesmos ou um anjo dos céus vos pregasse outro evangelho além do que já vos pregamos, seja anátema. Como antes temos dito, assim, agora novamente o digo: se alguém vos pregar outro evangelho além do que já recebestes, seja anátema. Pois busco agora o favor dos homens ou o favor de Deus, ou procuro agradar aos homens? Se tivesse ainda agradando aos homens, não seria servo de Cristo. Mas faço-vos saber, irmãos, que o evangelho que por mim foi anunciado não é segundo os homens, porque não o recebi de homem algum, nem me foi ensinado, mas o recebi por revelação de Jesus Cristo. Então, nós vimos aqui bem claro o apóstolo Paulo falando sobre o evangelho que ele pregava, o qual ele não aprendeu de homem nenhum. Ele fala todo o tempo que se ele está pregando algo que dá glória ao homem, ele não está pregando algo para Deus. Ele não é servo de Deus, não é servo de Cristo. Se ele prega alguma coisa que eu tenho que fazer alguma coisa, então eu posso falar o quê? Eu fui salvo graças a Deus, mas porque eu também fiz isso, aquilo, porque eu fui firme e fiel. Isso é anátema, porque toda honra e toda glória seja dada somente a Deus, assim como diz a palavra de Deus. Então, se você tem que fazer alguma coisa, é anátema, é o evangelho maldito ou amaldiçoado. Eu li aqui até o versículo 2, do 6 ao 12. Eu vou ler agora Gálatas 2, a partir do versículo 17. Mas se procuro ser justificado em Cristo, fomos nós mesmos também achados pecadores, e porventura Cristo ministro do pecado? De modo nenhum, porque
se torno a edificar aquilo que destruir, constituo-me a mim mesmo transgressor, pois eu pela lei morri para a lei, a fim de viver para Deus. Já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo na fé no Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Não faço nula a graça de Deus, porque se a justiça vem mediante a lei, logo Cristo morreu em vão. Então aqui nós vemos novamente o apóstolo Paulo ainda nos Gálatas repreendendo eles sobre eles acharem que tem que fazer alguma coisa da lei. Hoje em dia os homens falam, não, a lei não, mas tem que ter obra. E eles não percebem que novamente eles estão criando uma lei, eles estão criando algo para negar a cruz de Cristo, desvalorizar o que Cristo fez, o sacrifício perfeito. Todavia, nós vemos que o apóstolo Paulo fala que ele era da lei e todo tempo ele pregava a lei. Quando Cristo foi revelado, se revelou nele, se revelou para ele, nele, automaticamente, tudo que ele sabia, que ele aprendeu aos pés de Gamaliel, a gente pode ver na leitura da palavra de Deus. Em Atos, lá a gente encontra essas passagens e a gente pode ver que ele reporta tudo como esterco, como lixo. Ou seja, não é mais, o que importa não é mais a lei, não é mais as obras, não, o que importa é crer em Jesus Cristo, é ter uma vida nova em Cristo. Uma pessoa que realmente crê em Jesus Cristo, ele nasceu de novo, ele é nova criatura. Ele está agora vivendo, mas não está vivendo mais para esse mundo, está vivendo para Cristo. É como um trem. Um trem, ele é livre nos seus trilhos. Um trem não é livre no asfalto. Um trem no chão, ele vai afundar. Um trem é pesado, ele afunda o chão de terra e vai ficar preso. Um trem não é livre no mar, ele é livre no trilho. E assim também o cristão, ele é livre no seu trilho. O seu trilho é quem? Cristo Jesus. Porque agora ele já não morre mais. Ele pode morrer carnalmente, mas espiritualmente jamais. Uma vez que creu em que Jesus, ele não perde mais a vida, a sua alma, o seu espírito está salvo. Ele espera o dia de Cristo para se revestir de um corpo incorruptível, que não peca mais, porque esse corpo aqui, por mais que ele seja convertido, esse continua pecando. Não é que a gente deva continuar no pecado, mas nós devemos nos abster do pecado, sim. Mas todavia nós temos um advogado fiel, Jesus Cristo. Ou seja, a gente tem um advogado, a gente se arrepende porque o nosso advogado, ele entra em ação. A gente se arrepende porque temos o Espírito Santo trabalhando, que habita dentro de nós, trabalhando a favor do nosso arrependimento. Ou seja, nós nos arrependemos, nós temos arrependimento, não é porque para poder ter a salvação, não, mas nos arrependemos porque somos salvos. É uma coisa que acontece muito antes da gente poder compreender essas coisas. Muitas vezes fica difícil, porque é tudo obra de Deus. A mente de Deus é excelente, ela é grandíssima, ela é eterna, a mente dele. Não é como a nossa mente, que é finita. E muitas vezes a gente fica, não, mas tem passagens, não, esquece passagens que falam que, não, o irmão falou para mim que pode perder. Começa a ver diferente, começa a ver, a palavra de Deus diz que eu tenho a vida eterna, então eu creio. Sobre o que essa passagem está falando, que parece me tirar a vida eterna, porque a palavra de Deus, ela é única, ela é firme e fiel.
Tá bom? Se atenta nisso. Vamos ler agora Gálatas 3, a partir do versículo 1. Ó insensatos Gálatas, quem vos fascinou a vós antes, cujos olhos foi representado Jesus Cristo como crucificado. Isto quero saber de vós, foi por obras da lei que recebeste o Espírito, ou pelo ouvir com fé? Pois sois vós tão insensato que, tendo começado pelo Espírito, acabeis e pela carne agora acabeis? Será que padeceste tantas coisas em vão? Se é que isto foi em vão, aquele, pois, que vos dá o Espírito e que opera milagres entre vós, acaso o faz pelas obras da lei ou pelo ouvir com fé? Assim como Abraão creu a Deus e isso lhe foi imputado como justiça, sabeis, pois, que os que são da fé esses são filhos de Abraão. Ora, a Escritura, prevendo que Deus havia de justificar pela fé os gentios, anunciou previamente as boas novas a Abraão, dizendo: em ti serão abençoadas todas as nações, de modo que os que são da fé são abençoados como o crente Abraão, pois todos quantos são das obras da lei estão debaixo da maldição, porque escrito está: maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas que estão escritas no livro da lei para fazê-las. É evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo viverá da fé. Então aqui nós vemos claramente a justificação de Deus é: você crê em Cristo Jesus? Então você é justo, porque você foi justificado pela fé em Jesus Cristo. Essa é uma palavra que ela não precisa de grande exortação, nada. Qualquer pessoa que lê atentamente vai conseguir ver que pelas obras da lei ninguém vai ser salvo, ninguém é justificado, mas pela fé somente. Ora, a lei não é da fé, mas o que fizer estas coisas, por ela viverá. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro, para que aos gentios viessem a bênção de Abraão em Jesus Cristo, a fim de que nós recebêssemos pela fé a promessa do Espírito. Então aqui nós vemos claramente o apóstolo Paulo falando que é por fé, não tem discussão. E a gente pega em Gálatas e pega Romanos, o apóstolo Paulo falando a mesma coisa sobre a fé. E quando a gente chega em Tiago, parece estar um pouquinho diferente, porque ele fala que é fé mais obras. Como assim, fé mais obras? Mas ali ele está falando de irmãos. Ele não está falando de salvação, ele está falando de testemunho da igreja, testemunhos da pessoa em si, do servo de Deus, do cristão. Um cristão, ele deve dar um bom testemunho. Muitas vezes nós vemos, por exemplo, em Hebreus 12, nós conseguimos ver que todo aquele que Deus recebe por filho está sujeito a
correções, açoites. E nós vemos em 1 Coríntios 3 que a obra não foi genuína, todavia será salvo, como que pelo fogo. Ou seja, se a obra do tal se queimar, sofrerá detrimento, mas todavia será salvo. Ou seja, não tem como perder a salvação. Nós vemos em 1 Coríntios 5, aquele irmão que estava tendo um caso com a sua madrasta, e o apóstolo Paulo fala para ele ser cortado da comunhão com a igreja, para que o espírito dele fosse entregue, para que a carne dele, fosse entregue a Satanás para a destruição, mas para que o espírito fosse salvo no dia do nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, nós conseguimos ver questões que a pessoa não... horríveis de pecado, e a pessoa não perde a salvação. Se ela crê em Cristo Jesus, não perde salvação, porque ela já passou da morte para a vida. Ela está sujeita a correções. Deus vai corrigir a todo que tem por filho. Todo que tem por filho, se anda fora do caminho, não está andando direito, vai ser açoitado, vai ser corrigido, porque Deus é pai bom, e o pai que ama o seu filho corrige o seu filho. Entenda, o que um cristão verdadeiro, legítimo, vai sofrer se ele andar conforme a sua maneira, achando que ele pode fazer o que quer, ele vai ser corrigido pelo seu pai, ou seja, por Cristo, por Deus, nosso Pai, Pai de todo o que crê. Quem crê em Jesus tem a vida eterna, é da família de Deus agora, porque é filho por adoção através do sangue de Cristo. Ou seja, é algo que não tem revogação, não tem como o Deus pegar e falar: você não é mais meu filho. Uma vez filho, é filho eternamente. Vamos ler ainda Gálatas 3, né? A parte parei no 14, vou continuar do 15 em diante. Irmãos, como homem falo, um testamento, embora de homem, uma vez confirmado, ninguém o anula, nem lhe acrescenta coisa alguma. Então aqui nós vemos claramente que se um testamento de homem, ninguém pode acrescentar ou anular coisa alguma, quanto mais de Deus, um testamento de Deus, de homem ninguém pode mudar. O de Deus é impossível mudar. Entenda isso, a salvação é eterna. Ora, Abraão e sua descendência foram feitas as promessas, não diz e a sua descendência, como falando de muitos, mas como de um só, e a tua descendência, que é Cristo. E digo isto ao testamento anteriormente confirmado por Deus. A lei que veio 430 anos depois não invalida, de forma a tomar inoperante a promessa? Pois se a lei provém da herança, já não provém mais da promessa, mas Deus, pela promessa, a deu gratuitamente a Abraão. Logo, para que a lei foi acrescentada por causa das transgressões antes que viesse o descendente a quem a promessa tinha sido feita, e foi ordenado por meio de anjos pela mão de um mediador. Ora, o mediador não é
não o é de um só, mas Deus é um. E a lei, então, contra as promessas de Deus de modo nenhum. Porque se fosse dada uma lei que pudesse vivificar a justiça, na verdade, teria sido pela lei. Aqui nós conseguimos ver claramente o apóstolo Paulo também falando que se fosse dada uma lei que pudesse vivificar, teria sido pela lei, teria sido por obras, teria sido pelo que a gente pode fazer, mas não. Já antes de tudo, já tinha sido predido, a vinda de Jesus já estava anunciada na palavra. Nós conseguimos ver que a igreja, que é o corpo de Cristo, antes da fundação do mundo, o Senhor já tinha preparado um Salvador, que é Cristo Jesus, antes dele fazer o mundo. Ou seja, as coisas de Deus é perfeito. Antes de tudo, Deus, nunca nada saiu do controle de Deus. Entenda isso. Muitas das vezes, nós humanos, com a mente limitada que temos, não conseguimos entender qual é a obra de Deus perfeitamente. Mas entenda, nada saiu do controle de Deus. O homem pecou, já deu errado a obra de Deus. Satanás pecou, deu errado a obra de Deus. Não deu errada. Deus fez tudo já sabendo como iria terminar. O fim para Deus e o começo estão lado a lado. Porque Deus é Deus. Ele consegue ver o que já aconteceu lá no começo, o que está acontecendo e o que vai acontecer. Porque Ele é Deus. Entenda isso. Nós só temos a única obrigação de quê? De aceitar a sua misericórdia. Porque a salvação para todo aquele que crê mediante a fé é aceitar que somos pecadores, que não temos nada de bom em nós, que não podemos fazer nada. Que é Deus que é misericordioso e concede a salvação. Então, se nós nos reconhecemos como pecadores sem ter o que fazer, então dê glória a Deus, porque você foi um privilegiado por entender que você é pecador. Porque só assim, quando você se reconhece realmente um perdido, você pode realmente receber a salvação. Porque quem não se acha perdido, acha que pode ser bom por seu próprio esforço, esse está mais perdido que qualquer um outro. Mas a Escritura encerrou tudo debaixo do pecado, mas para que a promessa pela fé em Jesus Cristo fosse dada aos que creem. Mas aquele que viesse a fé estava, antes que esse viesse, a fé estava. Calma aí, vou começar de novo. Mas antes que viesse a fé, estávamos guardados debaixo da lei e encerrados para aquela fé que havia de revelar. Então, antes que o Senhor Jesus viesse, que Ele que era o cumpridor de todas essas coisas, nós estávamos encerrados na maldição da lei, porque realmente era pela lei o tempo todo. Mas justamente nós conseguimos ver que até os homens do Antigo Testamento que foram salvos por graça, porque eles conseguiam observar a lei e falar: a gente não consegue cumprir isso. Como está escrito lá em Atos 15, os apóstolos falando que eles, nem os pais deles, conseguiram suportar um encargo tão grande. Qual é a lei?
Então, todo tempo que a gente acha que a gente pode ser salvo pela nossa conduta, pois a gente está mais perdido do que nunca. A gente é salvo pela fé, como está escrito na palavra. Não é invenção minha. Ah, não pode pregar assim. O que mais é angustiante, dá vontade de chorar, uma mistura sabe, não sei muito bem dizer o que dizer, é quando escuta alguém falar que não, mas você realmente está escrito, mas você não pode pregar assim. Porque eu escuto isso direto. Não, realmente está escrito, mas não pode pregar assim. Eu paro e fico, como assim? A pessoa está vendo, ela sabe que está escrito e fala para mim que não pode pregar assim. O apóstolo Paulo, todo tempo, ele chamando a atenção dos Gálatas. Em Corinto, as passagens que tem, não, mas assim não pode pregar. Como assim? Então, só resta uma coisa, eles são anátema, são malditos, amaldiçoados, porque eles não receberam o amor de Deus ainda para poder se salvar. Porque todo o que recebe o amor de Deus vai ouvir a sua palavra e vai receber a vida eterna. Porque é pelo ouvir, a fé é pelo ouvir. E ouvir pela palavra de Deus. Ou seja, nós conseguimos ouvir pela palavra de Deus. Não é ouvir como você escuta uma música e ouve, não. É compreender. É ouvir na intenção de compreender, de realmente ela cair dentro do coração. A palavra de Deus. Mas a escritura... Não, desculpa. Aqui eu tinha falado antes... Porque todo quantos fostes batizados em Cristo Jesus, vos revestistes de Cristo. Não há judeu, nem grego, não há escravo, nem livre, não há homem, nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. E se sois de Cristo, então sois descendência de Abraão, herdeiros conforme a promessa. Então, nós que somos da fé, somos herdeiros como crente de Abraão e herdeiros como descendentes de Abraão, herdeiro conforme a promessa. Ou seja, nós somos descendentes de Abraão por fé, não é por carne e sangue, não, é por fé. E já somos herdeiros. Eu, por exemplo, eu falo, eu tenho a vida eterna. Eu já passei da morte para a vida. As pessoas falam, isso é arrogância, pretexto. Não, é arrogância, pretexto se eu falasse que eu, com a minha força, com o meu trabalho, com o meu sacrifício, com o meu perseverar, eu consegui a salvação. Aí realmente, eu seria arrogante, prepotente. Mas agora não. Pela minha fé, que não é minha, que Deus, que é dom de Deus, que Deus me concedeu, eu creio que Jesus Cristo já morreu em todos os meus pecados. Até os que eu vou cometer ainda. Ah, você está pensando em cometer pecado, por isso você pega assim, né? Não. Eu não quero cometer pecado. Não. Mas, infelizmente, estamos nesse corpo de carne. Ainda, enquanto estivermos nesse corpo, pecaremos a todo momento. Por pensamento, por gestos. Devemos crucificar, como está escrito na palavra de Deus, devemos crucificar a nossa carne com as nossas paixões, como está escrito. Aliás, na palavra de Deus está escrito crucificaram com M, ou seja, não é AOT, não é crucificarão, não, é crucificaram. Entendeu? A sua carne com as suas paixões.
Então, a gente sabe que a gente vai crucificar, já está crucificado, mas a gente deve cumprir esse mandamento que o Senhor quer, que andemos decentemente na presença dele. Mas todo o tempo não perdemos a salvação. Se eu tropeçar, se eu errar sem querer, se eu cair num pecado, não perde a salvação. Você tem um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo, como está escrito lá em 1 Pedro. Então, todo o tempo, fica tranquilo, mas saiba, a gente deve se abster das contaminações desse mundo, deve andar conforme servos de Deus. Se pecar, sofremos correção. Deus nos corrige. Vou ler aqui Romanos 3, a partir do versículo 10, para mostrar como aqui a gente terminou, que não há diferença, né, também entre grego, o grego é gentil, entre gentis e judeus. A gente vai ler aqui Romanos 3, versículo 10 ao 12, que também mesma coisa, que antes de conhecer Cristo, independente de ser judeu ou ser gentil, todos estamos encerrados debaixo do mesmo pecado. Não há diferença. Não há diferença. Como está escrito, não há justo, nem sequer um. Então, não há justo, nem sequer um. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram, juntamente se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum. Não há. Não, não faz. Não tem quem faça o bem. A palavra de Deus é firme, é fiel. Mas eu vou para a igreja, eu busco Deus. Será que você busca Deus? Porque o buscar Deus é querer fazer a vontade de Deus. E querer fazer a vontade de Deus é diferente de estar indo para uma religião. Ser religioso é totalmente diferente. Existe o cristão, aquele que quer fazer a vontade do seu Senhor, que é Cristo, e o religioso, que quer fazer a vontade, que faz a vontade de homens, instituído por uma religião. Isso pode, isso não pode, assim faz, assim não faz, isso salva, isso não salva. Não, isso não é de Deus. A religião, a palavra de Deus fala que a religião verdadeira, a única verdadeira, deixa bem claro, é visitar os órfãos e as viúvas. Essa é a religião. Quer ser religioso? Vá visitar órfãos e viúvas. Vá ajudar eles. Aí sim, você vai estar sendo religioso. Mas religião nenhuma salva ninguém. Mas essa é a única religião que nós conseguimos encontrar na Bíblia, falando que verdadeiramente essa é a religião. Entende? Então, não. A Bíblia é a palavra de Deus, ela fala que a religião verdadeira é o quê? Visitar as viúvas, os órfãos, ajuda eles no que eles necessitam. Ou seja, faça a vontade de Deus, que essa é a religião. Mas não é uma denominação criada por homens. Nós vemos todo o tempo o apóstolo Paulo falando nas epístolas, 1 Coríntios 1, 1 Coríntios 3, dizendo: eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cefas, eu sou de Cristo. Porventura está Cristo crucificado, trazendo para os dias de hoje, dizendo: eu sou presbiteriano, eu sou Desamor, eu sou batista, eu sou universal, eu sou congregação cristã do Brasil. Porventura está Cristo dividido. Porventura não sois vós todos carnais. Não são palavras do Daniel, tá bom? Não são minhas palavras essas, são palavras da palavra do Senhor. Então eu falo com ousadia, com confiança, porque está escrito na palavra. Acabou, ponto.
Agora, se a pessoa não se atenta para a palavra de Deus, é certo que ela que não quer fazer a vontade de Deus. Igual a gente não encontra em lugar nenhum na Bíblia falando sobre consagrar alguém pastor, alguém assumir cargo de pastor. Não. Pastoreio é dom. Se alguém tem dom de pastoreio, vai apacentar as ovelhas, vai cuidar delas. Não é fundar uma igreja e agora eu sou pastor. Não. Isso é barriga, é ventre. Estava com fome de ego e criou um cargo de pastor para encher a barriga, o seu ego, do seu corpo. Romanos 3, né? A partir do versículo 21. Mas agora, sem lei, tem se manifestado a justiça de Deus, que é atestada pela lei e pelos profetas. Isto, a justiça de Deus, pela fé em Jesus Cristo, para todos os que creem. Pois não há dissensão, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, ao qual Deus propôs como propiciação pela fé no seu sangue, para demonstração da sua justiça, por ter ele na sua paciência deixado de lado os delitos outrora cometidos, para demonstração da sua justiça neste tempo presente, para que ele seja justo e também justificador daquele que tem fé em Jesus. Ou seja, aqui em Romanos 3, do 21 ao 26, a gente vê a justificação pela fé. Ou seja, não tem mais, sabe, muitas vezes, e o pior é que tem a pessoa conseguir ver e falar, mas e querer arrumar algum obstáculo para botar no caminho. Uma pista livre, não, mas está muito livre essa pista, vamos botar obstáculo, sabe? Criando obstáculos que não existem. Vou ler agora Romanos 4. Que diremos, pois? Ter alcançado Abraão, nosso pai, segundo a carne. Porque se Abraão foi justificado pelas obras, tem de que se gloriar, mas não diante de Deus. Pois que diz a Escritura? Creu Abraão a Deus, e isso lhe foi imputado como justiça. Ora, ao que trabalha, ao que trabalha, não se lhe é contado a recompensa como dádiva, mas sim como dívida. Então, quem trabalha tem que receber. Mas você vai ter coragem de falar, Senhor, eu fiz as obras, agora eu tenho que receber. Não fez nada. Deus não pediu para você fazer nada. Porém, ao que não trabalha, mas crê naquele que justifica o ímpio. Quem é que justifica o ímpio? É Cristo. A sua fé lhe é contada como justiça. Então, uma pessoa, ela é ímpia, só que quando ela crê em Jesus Cristo, isso lhe é contado como justiça.
Assim também Davi declara: bem-aventurado o homem a quem Deus atribui a justiça sem as obras, dizendo: bem-aventurado aquele cujas iniquidades são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputará o pecado. Vem, pois, essa bem-aventurança sobre a circuncisão somente, ou também sobre a incircuncisão? Porque dizendo a Abraão foi imputado a fé como justiça. Como, pois, lhe foi imputado, estando na circuncisão ou na incircuncisão? Não na circuncisão, mas sim na incircuncisão, recebendo o sinal da circuncisão, selo da justiça, da fé que teve quando ainda não era circuncidado, para que fosse pai de todos os que creem, estando eles nas escrituras, a fim de que a justiça lhes seja imputada, bem como fosse pai dos circuncisos, dos que não somente são circuncisos, mas também andam na pisada daquela fé que teve nosso pai Abraão antes de ser circuncidado. Aqui nós vemos que Abraão ele recebeu a promessa antes de ser circuncidado. Ou seja, ele, assim como nós, ele era incircunciso. Ou seja, para a promessa de Deus ficar firme, porque tudo que a promessa de Deus se cumpre, ela é firme. Então, quando ele estava na incircuncisão, recebemos juntamente com ele o que? A promessa de sermos herdeiros, não pelas obras, como está escrito aqui, não pelas obras. Deixa eu ver se eu acho que a gente está... Então nós vimos aqui que não pelas obras, mas por crer. O ponto todo é esse, é o crer em Jesus Cristo, e não o que nós fazemos ou deixamos de fazer. Eu vou continuar lendo aqui, porque tem bastante coisinha ainda. Eu não quero ficar muito tempo prendendo, já está grande o vídeo, muito. Porque não foi pela lei que veio a Abraão ou a sua descendência a promessa de que havia de ser herdeiro do mundo, mas pela justiça da fé. Entende? Não foi pela lei, não foi por obras, mas pela justiça da fé. Pois se os que são da lei são herdeiros, logo a fé é vã e a promessa é anulada, porque a lei opera a ira, mas onde não há lei, também não há transgressão, porquanto procede da fé o ser herdeiro, para que seja segundo a graça, a fim de que a promessa seja firme a toda a descendência, e não somente a que é da lei, mas também a que é da fé, que teve Abraão, o qual é pai de todos nós. Então aqui nós vemos que é pela fé, não é pela lei, não é pelas obras,
todo tempo o Senhor deixa bem claro. Muita gente quer arrumar pretexto para aniquilar a cruz de Cristo, falando, não, mas isso aí foi escrito para judeu. Igual eu escutei que isso aqui foi escrito para judeu. Qual o nome desse livro aqui? Romanos. Escutar que foi escrito para judeus. Qual o nome do teu livro? Gálatas. Entende? É pretexto. E a pessoa não consegue explicar a verdade. A verdade toda é que ela é enganada, engana e é enganada por ela mesma. E engana outras pessoas. Mas, todavia, uma pessoa realmente que quer saber se tem a salvação ou não, se atenta para as coisas de Deus. Vem cá, se o Senhor falou que quem crê na palavra dele tem a vida eterna, então tem. O Senhor fala que quem crê nele tem a vida eterna, não entra em juízo. Então aquele tribunal de Apocalipse eu passei já passou, não tem mais o que fazer lá. Passou. Aqui é a certeza da salvação, que eu, gosto muito desse livro de Romanos, que ele começa dizendo qual o estado do ser humano. E ele acaba no final o ser humano começa horrivelmente, porque ele é pecador, realmente, mas por graça, pela justiça de Deus, mediante a fé, ele acaba salvo. Mas em todas as coisas somos mais que vencedores por aquele que nos amou, porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem principados, nem coisas presentes, nem coisas futuras, nem potestades, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, nem o futuro, ou seja, mas e se você pecar? Não, se eu vou pecar, eu não sei, com certeza, depois de cometer uma infração, pecar, mas não perco minha salvação, porque nem o futuro, ou seja, o amanhã, o meu Deus pertence, e ele falou que nem o futuro, ou seja, eu creio na palavra dele. Essa é a fé que um cristão deve ter, crer que Jesus Cristo é Deus, que Jesus Cristo morreu em seus pecados, que Cristo já pagou todos, até os pecados que você ainda vai cometer. E é isso que os religiosos não suportam ouvir. Porque se um religioso fala que a pessoa não tem mais pecados, porque Cristo já pagou por todos, ela tem medo, sabe de quê? De perder a sua renda, de perder aquele que paga o dízimo. Entenda, dízimo não é para a igreja, não é para a igreja. A igreja não é obrigada a pagar dízimo. A igreja não tem dízimo. A igreja tem ofertas de livre e espontânea vontade. O que sai do seu coração, o que Deus te dá, coloca no seu coração de desejo de contribuir. Entende isso? E os homens querem quê? Querem a lã, a gordura das ovelhas. Somente isso. Muitos falam que não, mas a gente quer... Não, fala para eles, preguem, trabalhem normalmente e preguem sem cobrar um centavo. E vejam, se vão pegar, se vão apacentar ovelhas, não vão. Porque o que o homem quer é o ego inchado e o bolso cheio. Esse é o mais triste. Tem muitos que também não cobram dízimo, não cobram dinheiro assim. Então aquilo é verdadeiro. Observe também isso. Veja
se eles não tiram a certeza da salvação. Dizem que tem que fazer algo para se salvar. Todo tempo, se alguém não prega o evangelho da graça, que é crer em Cristo Jesus e será salvo, e está salvo assim que você passa a crer e não perde a salvação, é um evangelho anátema. Entenda isso. É um evangelho anátema. Eu vou ler aqui Romanos 11, a partir do versículo 6, 7 e 8, né? Para poder colocar algo em destaque, que teve um que foi para ele, não, mas isso dali é para judeu, como já disse, né? Não há diferença. E primeiro, os livros da Bíblia que a gente lê, que tem capítulos, que tem versículos, tem capítulos e versículos, porque nós aqui do Oriente que colocamos os capítulos e versículos. Aqui aos Romanos é uma carta, é a carta aos Romanos, ou seja, não tem capítulo e versículo, tá bom? Isso aqui ficou muito bom para a gente poder achar os capítulos, os versículos que a gente quer achar hoje, a gente achar as conversações, mas não existe. Ou seja, é uma carta corrida, que ela fala de tudo, tá falando aqui instruções para os romanos, e romanos não são judeus, tá bom? E todo o tempo aqui nós vemos bem claramente, Romanos 11, mas se é pela graça, já não é pelas obras. De outra maneira, a graça já não é graça. Então, de outro modo, mas então não é graça mais. Tá errado. Pois que o que Israel busca, isto não o alcançou, mas os eleitos alcançaram, e os outros foram endurecidos, como está escrito: Deus lhes deu um espírito entorpecido, olhos para não verem, ouvidos para não ouvir, até o dia de hoje. Aqui o apóstolo Paulo está falando de judeus que não se atentavam a esse evangelho da graça, mas também serve para gentios que também não se atentam, para entender que se é de outra maneira, já não é graça. Se você tem que fazer alguma coisa, já não é graça. É um evangelho anátema. E Romanos 9, a partir do versículo 30. Que diremos, pois? Que os gentios que não buscavam a justiça alcançaram a justiça, mas a justiça que vem da fé. Mas Israel, buscando a lei da justiça, não atingiu esta lei. Por quê? Porque não a buscavam pela fé, mas como pelas obras, e tropeçaram na pedra de tropeço, como está escrito: eis que eu ponho em Sião uma pedra de tropeço e uma rocha de escândalo, e quem nela crê não será confundido. Então aqui fala bem claro que quem crê em Jesus não será confundido. Esse é o evangelho. Cristo é a rocha, que nós devemos estar fundado nele. E se alguém não crê que é salvo somente por essa rocha que sustenta o cristão, ele vai tropeçar nessa pedra, nessa rocha, porque ele é a pedra da esquina. Ele é a rocha da fundação da sua igreja. A igreja, homem nenhum edifica a igreja.
Paulo fala que, como um sábio arquiteto, ele lança o firme fundamento. Qual é o firme fundamento? Cristo crucificado. E cada um edifica sobre esse alicerce. Cada um que é cristão, que crê, edifica sobre esse alicerce. Ou seja, se está no alicerce, é cristão. Se, o alicerce, mas não, está fora do alicerce. Não é cristão. Agora, uma pessoa edifica sobre esse alicerce um edifício, sua obra é de pedras preciosas, ouro, prata, madeira, feno, palha. A obra de cada um se manifestará no dia do Senhor. Todavia, o que a obra não se queimar, receberá galardão, que é uma premiação, assim como coroa da vida eterna. Porque fica bem claro aqui que nós vemos que os que a obra se desfizer, que a obra se queimar, que ficarem sem obra, porque suas obras não eram verdadeiras, mas eles criam Cristo Jesus como seu Salvador, esses tais serão salvos, todavia como pelo fogo, a justiça de Deus. Mas qual é a justiça de Deus? Crer em Cristo Jesus. Se você crê em Cristo Jesus, você tem a salvação. João 3, para a gente poder entender melhor aqui a salvação. E como, a partir do 14, né? E como Moisés levantou no deserto, e como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. Como assim Moisés levantou a serpente do deserto? A serpente simboliza um pecado, simboliza o símbolo do pecado. O povo de Israel estava pecando na travessia do deserto, do Egito, pelo deserto, para chegar na Terra Prometida, em Jerusalém. E, todavia, quando eles começaram a pecar, o Senhor permitiu uma praga de víbora, de cobras, que mordiam eles, e eles iam morrendo rapidamente. E Deus permitiu que Moisés fizesse uma serpente de bronze e colocasse pendurado no alto de um poste. E todo aquele que olhava para essa serpente ficava curado. Assim também, olhe hoje para essa serpente, consegue olhar para ela? O nome dele é Cristo Jesus. Mas como assim? Cristo, o pecado? Cristo morreu em nossos pecados. Cristo, sem pecados, ele carregou o meu pecado, carregou o seu pecado, se você crer. Creia que Cristo, ele se fez pecado sem ter pecado. Entende? Ele não tem pecado, mas ele morreu nos nossos pecados. Para que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira. Que tal maneira é essa que Deus amou o mundo? Tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, o amor de Deus pelo mundo foi tão grande. Quando fala mundo aqui, é o homem, tá bom? Deus amou o homem de tal maneira que deu o seu Filho. Você daria o seu filho para morrer por alguém? Até se for uma pessoa boa já seria difícil. Mas Deus deu para morrer por pecadores, por criminosos. Assim, pessoas ruins como eu e você. Aquele bandido da cruz, lembra dele? O que Jesus fala para ele quando ele reconhece que aquele lá é o Filho de Deus, que aquele lá é Deus? Senhor, lembra de mim quando entrar no teu paraíso. Ainda hoje estarás comigo no meu paraíso. Ou seja, quando uma pessoa crê em Cristo Jesus, ela já está no paraíso. Ela está viva aqui na terra
e aguardando a ressurreição para receber um corpo novo, mas se ela morrer carnalmente, que eu digo, o seu espírito ainda hoje estará com Cristo Jesus. A palavra, vai estar dormindo. Não, não vai estar dormindo. Vai estar já desfrutando da presença do Criador, da presença do Senhor Jesus. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Então, Deus enviou o seu Filho ao mundo não para que julgasse. Você é criminoso, está condenado. Não para que julgasse. Você é pecador? Jesus não te julga. Vou ler de novo para você, tá bom? Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crer nele não é julgado, mas quem não crê já está julgado, porque não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Ponto. E o julgamento é este: a luz veio ao mundo, e os homens amaram antes as trevas que a luz, porque as suas obras eram más. Tá vendo? Obras más, por isso que... Não. Todos nós temos obras más. Lembra lá atrás que eu já li? Não há um justo, nenhum sequer. Então, todavia, uma pessoa que se reconhece pecador, ela está na luz. Agora, ela vai andar na luz para que suas obras más sejam reveladas, para fazer obras boas, pois somos feituras suas, criados para as boas obras. Pela graça, somos salvos, por meio da fé. Ou seja, pela misericórdia de Deus somos salvos, mediante a fé. Ou seja, primeiro somos salvos, não vindo das obras, porque diz, não vem das obras para que ninguém se glorie, mas porque somos feituras suas, criados para as boas obras. Devemos andar nas boas obras. Entende? Devemos. Mas não é a obra que nos salva. Se errarmos, continuamos salvos. Não perdemos. Não é pelo que nós fazemos ou deixamos de fazer. João 5, a partir do versículo 21. Pois assim como o Pai levanta os mortos, eles deu vida, assim também o Filho dá a vida a quem ele quer. Então Jesus dá a vida a quem ele quer. E Jesus quer te dar a vida, quer dar a vida a todo homem, que é a vontade do seu Pai. Se você tem a oportunidade de ouvir e está vendo o que está escrito na palavra, não endurece o coração, não. Apenas creia. Porque está escrito, está escrito na palavra de Deus. Eu não tenho que duvidar. Está escrito. Porque Faraó teve a chance. Ele ouviu Moisés falando ali pela palavra de Deus para libertar o povo. E ele endureceu o seu coração. Mas depois o Senhor endureceu o seu coração. E quando o Senhor endurece o coração de alguém, não tem mais jeito. A gente encontra um apóstata citado na Bíblia, e é muito fácil, que não tem mais como ele receber salvação. Um apóstata é aquele que experimentou a verdade, que ele viu, conheceu a verdade. O que é conhecer? É ler aqui, ver, realmente é verdade, e falar, não, está escrito. E não querer. Automaticamente, se Deus endurecer o coração dele, não tem mais jeito. É fim de carreira.
porque o Pai... Aqui foi... Aqui. Porque o Pai a ninguém julga, mas deu o Filho todo o julgamento, para que todos honrem o Filho, assim como honram o Pai. Quem não honra o Filho, não honra o Pai, que o enviou. Então aqui nós encontramos um erro muito sério que os testemunhos de Jeová cometem, de dizer que Cristo é um Deus menor, que ele não é Deus. Eles não consideram Cristo como Deus. E muitos ficam revoltados falando que eu estou perseguindo um cristão. Não. Mas eu estou defendendo o Evangelho, que é o quê? Cristo é Deus. Ponto final. Para que todos honrem o Filho, assim como honram o Pai. Quem não honra o Filho, não honra o Pai, que o enviou. E em verdade, vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não entra em juízo, mas já passou da morte para a vida. Então aqui é uma palavra muito gostosa de ouvir. Quem ouve a palavra de Deus, e quem está ouvindo a palavra de Deus agora é a palavra de Deus, e crê nela, você crê, você tem a vida eterna. Então é isso, é só ouvir. Cristo morreu no seu lugar. Quem crê em Cristo Jesus tem a vida eterna. Crê que Cristo é Deus, crê que Ele já morreu, pagou sua dívida. Você não tem dívidas mais para com Deus. Em verdade vos digo que vem a hora, e agora é, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que ouvirem viverão. Pois assim como o Pai tem a vida em si mesmo, assim também o Filho deu ao Filho ter vida em si mesmo, e deu-lhe toda autoridade para julgar, porque é o Filho do Homem. Então aqui nós vemos que depois que Jesus ele buscar a sua igreja, quando ele vier, ele vai vir sim, naquela figura daquele juiz. Aí sim, vai ser triste o final dos homens que aguardam esse juiz, que aguardam esse tribunal, tanto que eles almejam. Não, mas temos que ter um tribunal. Você quer esse tribunal? Porque quem crê em Cristo não entra em juízo. Já passou da morte para a vida. E agora, esse tribunal aqui é para lavradura de sentença. Não vos admireis disto, porque vem a hora em que todos os que estão mortos todos os que estão no sepulcro ouvirão a sua voz e sairão. Os que tiverem feito o bem para a ressurreição da vida, e os que tiverem praticado o mal para a justificação, para a ressurreição do juízo. Aí as pessoas falam, tá vendo? Tem que ter obra. Bom, tem que ter obra? Aqui tá falando o quê? Tá falando de quê? É isso que a gente tem que se atentar, porque a palavra de Deus ela não pode entrar em contradição. A palavra de Deus não pode. Aqui está falando, primeiramente, quem crê em Cristo tem a vida eterna, certo? A igreja. E agora, os que não crerem, e tem muitos que nunca ouviram essa palavra do Evangelho. Tem pessoas que morreram incrédulas. E essas vão ser julgadas conforme as suas obras. Mas todo que ouviu o Evangelho de Deus
ele vai ser julgado, vai ser condenado, porque ele teve a chance de ouvir o evangelho. Ou seja, nos dias de hoje, pelo menos aqui na nossa comunidade brasileira, não tem como, é muito difícil você hoje em dia ter alguém que não escutou, nunca teve a chance de escutar o evangelho. A pessoa pode não ter que falar, não quero ouvir, mas ela pode escutar. E assim também, quando a gente entende que uma pessoa ela só produz boas obras quando ela está andando em Cristo Jesus, então é impossível uma pessoa fazer boas obras por sua própria conta. Agora, uma pessoa que é incrédula e morre na incredulidade, ela vai ser julgada assim pelas suas obras, que é bem diferente. Só entenda essas coisas pequenas, esses detalhes, que tem mais de um tipo de salvação na Bíblia. O que estamos pregando agora é o que é a graça de Deus, é a misericórdia de Deus, que é a melhor salvação que tem, que a gente entende que a gente não é capaz de fazer nada, mas Deus nos salva por crer nele, crer que seu Filho já morreu por nós, somente isso. Vou ler agora João 6, a partir do versículo 28. Perguntaram-lhe, pois, que havemos de fazer para praticarmos as obras de Deus? Jesus lhes respondeu: a obra de Deus é esta, que creiais naquele que ele enviou. Então nós vemos aqui que os judeus perguntavam qual eram as obras, no plural, e Jesus responde no singular: a obra. A obra de Deus é que creiais naquele que ele enviou. Quem Deus enviou? Jesus Cristo. Crê nele. A partir de 36. Mas como já vos disse, vós me tendes visto, e contudo não credes. Eles estavam vendo Jesus e não criam. Hoje, muitos leem a palavra, conseguem ver que está escrito e não creem. Vou repetir de novo. Todo o que o Pai me dá virá a mim. Todo o que o Pai me dá virá a mim. Então é todo o que o Pai der para ele, vai a ele. E o que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. Então, jamais o Senhor vai te lançar fora. Você a crer em Jesus Cristo, jamais ele vai te lançar fora. Porque eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E a vontade do que me enviou é esta, que eu não perca nenhum de todos aquele que ele me deu, mas que eu ressuscite no último dia. Ou seja, quando você fala que pode perder a salvação, você está chamando Jesus de fraco. Não faça isso, por favor. Sério, eu te peço encarecidamente. Se atenta que está escrito. Não. Está na Bíblia. Não perde salvação? Opa, então, realmente. Entenda isso. Porque o Senhor Jesus fala que a vontade do Pai que enviou ele é que ele não perca nenhum. Ah, não, mas isso era para aquela época. Não. Eu provo que é para agora. Porque esta é a vontade de meu Pai, que todo aquele que vê o Filho e crê nele tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Murmuravam, pois, eles, os judeus, porque dissera: eu sou o pão que desceu do céu.
Então, todo tempo, eles murmuravam. Eles estavam vendo o Cristo Jesus ali e não criam. E perguntaram: não é Jesus o filho de José, cujo pai e mãe nós conhecemos? Como, pois, diz agora, desci do céu? Ou seja, eles não estavam entendendo que aquela ali, Jesus, aquele homem ali, era Deus. Respondeu-lhe Jesus: não murmureis entre vós. E hoje, do mesmo jeito, os homens murmuram, dizendo que tem que ter obra, que tem que fazer algo. Ninguém, observa, esse versículo 4 é muito lindo também. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia. Esta está escrito nos profetas, e serão todos ensinados por Deus, portanto, todo aquele que do Pai ouviu e aprendeu, vem a mim. Não que alguém tenha visto o Pai, senão aquele que é vindo de Deus. Só ele tem visto o Pai. Como assim é vindo de Deus? A fé. Pela graça somos salvos, por meio da fé. E isso não vem de nós, é dom de Deus. Quando recebemos o dom de Deus da fé, para poder crer, nós vamos até Cristo Jesus e cremos. É simplesmente assim. Essa é a palavra, concorda uma com a outra. Não, em verdade vos digo, aquele que crê tem a vida eterna. Aquele que crê tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Jesus diz bem claro, ele é o pão da vida, ele é o verbo que se fez carne. Ou seja, as palavras da Bíblia, que são as palavras de Deus, que Jesus Cristo é o verbo, elas são vida, elas dão vida. Quando o morto, como já lemos, ele escuta a palavra, ele passa a ter vida. E lê João 10, versículo 1. Em verdade vos digo que quem não entra pela porta no aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte, esse é ladrão e salteador. E a maioria dos pastores tem uma raiva desse versículo terrível, porque na Bíblia você não vai encontrar ninguém, não encontra um que foi levantado pastor. O Senhor Jesus pede Pedro para pastorear suas ovelhas, sim, ele era apóstolo. A gente vê falando de dons de pastorear, mas a gente não encontra ninguém sendo levantado pastor, tendo que ser consagrado. Tudo isso é luxúria do homem, é o ventre do homem. É o que o homem quer, ele gosta de sentir, ele ter poder de chamar os outros de leigo, de conduzir. Ele é guia de cegos. É cego guiando cego. Ambos cairão no buraco. Para de deixar um cego te guiar. Deixe o Senhor Jesus te guiar por meio do seu Espírito, o Espírito Santo que habita em todo o que nele crê.
mas o que entra pela porta é o pastor das ovelhas, e este é o perfeito, e este o porteiro abre, e as ovelhas ouvem a sua voz, e ele chama pelo nome as suas ovelhas e as conduz para fora. Depois de conduzi-las para fora, todas as que lhe pertencem vai adiante delas, e as ovelhas o seguem, porque conhecem a sua voz, mas de modo algum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhecem a voz do estranho. Então, entenda, se você é ovelha, você vai seguir o pastor, ponto final. É isso, é o mais importante, é seguir o Senhor Jesus. Se atente à palavra dele, leia a palavra dele para entender. Entenda, a igreja foi fundada em 2 de Atos. Antes não é igreja, não tinha igreja. A gente escuta no evangelho só o Senhor Jesus falando que ele edificaria a sua igreja, ou seja, no plural, no futuro, no futuro ele edificaria a sua igreja, e foi em Atos 2, ou seja, ali ele edificou a sua igreja. Então, só vai ter coisas para a igreja a partir de Atos ali para frente. A gente pega em Atos ali, a gente vê a igreja, dali de Atos para frente é a igreja. Vamos ler aqui, João 10, a partir do versículo 24. Rodearam-no, pois, os judeus. Eles perguntaram: até quando, pois, deixarás perplexo? Se tu és o Cristo, dize-nos-lo abertamente. Respondeu-lhe Jesus: já vou-lo disse, e não credes? As obras que eu faço em nome de meu Pai, elas dão testemunho de mim. Todavia, aqueles judeus estavam vendo tanto milagre, vendo o Senhor fazer tanto de comida, de multiplicar de pão, peixes, de curar enfermidades, ressuscitar, e todo o tempo eles não criam que ele era Deus. Esse que é o mais, assim, não criam, não se atentavam, mas porque estava já no Evangelho escrito que isso tudo ia acontecer. E tudo que está no Evangelho acontece, porque o Evangelho, a Bíblia, a palavra de Deus, ela tem que se cumprir. Está escrito na Bíblia que os judeus rejeitariam o seu Messias. Ponto, não rejeitaram. A Bíblia se cumpriu. E o Senhor fala que quem crê nele tem a vida eterna. Vai se cumprir? Não, já se cumpriu. Eu tenho a vida eterna. Tenha também, crê em Cristo Jesus agora. Mas vós não credes, porque não sois das minhas ovelhas. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna, e jamais... eu vou dar uma pausinha aqui para me poder ver um negócio aqui.